Presente em todo o Brasil, o Grupo Educacional Uninter ultrapassa fronteiras para proporcionar aos brasileiros uma educação de qualidade, repassando conhecimento, transmitindo valores e atuando na área de responsabilidade social. Por meio da Facinter, Faculdade Internacional de Curitiba, e da FATEC Internacional, Faculdade de Tecnologia, instituições de ensino superior do Uninter, o grupo oferece diversos cursos nas modalidades presencial e à distância. No ensino à distância é um dos pioneiros e atende seus alunos com aulas transmitidas ao vivo via satélite, sendo que os alunos que optam pela modalidade à distância ganham livros como material didático para acompanhar as aulas, fazendo do grupo a única instituição que oferece esse benefício, estimulando a leitura e a pesquisa dos estudantes. Atualmente, o Uninter abrange cursos de graduação, pós-graduação, extensão, pré-vestibular, capacitação em idiomas e também material didático para ensino infantil, fundamental, médio e pré-vestibular, elaborados pela editora IBPEX, empresa pertencente ao grupo. Para o Uninter, princípios e convicção são essenciais para o sucesso e, por isso, faz questão de respeitar seus alunos buscando o que existe de melhor em educação, tornando-se um dos maiores grupos educacionais do país. Boa noite. É com grande satisfação que o Grupo Educacional Uninter, através da Escola de Gestão Pública, Política e Jurídica, está promovendo este workshop Eleições Municipais 2012. Eu quero desejar as boas-vindas a todos os nossos alunos, a todos os convidados que estão nos polos em mais de 425 cidades em todo o Brasil. Em meu nome particular, professor Jorge Bernardi, de toda a nossa equipe da Escola de Gestão Pública, Política e Jurídica, e também do nosso fundador, o professor Wilson Pickler. Este workshop ele será dividido em duas partes. A primeira parte terá início logo a seguir. Nós teremos a participação do professor Irã Pessoa de Mello, que é um marqueteiro político com grande experiência internacional, e o professor Aquiles Batista Ferreira Júnior, que é mestre em engenharia e também especialista em marketing político, autor inclusive deste livro, Marketing Político e Eleitoral, e cada um terá mais ou menos 30 minutos onde farão uma exposição sobre os tópicos relacionados à eleição de 2012, as eleições municipais, e também estratégias de marketing. Posteriormente, nós abriremos por 15 minutos para que vocês todos possam fazer perguntas através do nosso chat. Dentro do seu polo de apoio presencial, você poderá procurar o tutor local, e no canal integrado de comunicação, ele poderá colocar as questões que estão sendo coordenadas pela professora Thalita Sabião, nossa tutora da Escola de Gestão Pública, Política e Jurídica. E também poderão fazer perguntas através do 0800. Este é a segunda parte do workshop, e nós teremos a participação do Dr. Olivar Coneglian, ele que é juiz de direito aposentado, advogado especialista em direito eleitoral, e o professor Claudino Kostesky, que é escritor, especialista na área de marketing, autor de vários livros relacionados às eleições, como Vencendo Eleições, O Poder do Entusiasmo em Campanha. Este mesmo workshop, nós estaremos reprisando ele amanhã, neste mesmo horário, quarta-feira, até sexta-feira, dia 18. Então, todas as noites, através do canal 12 da rede EdSat, no polo de apoio presencial,
você e os seus amigos que vão participar das eleições do ano que vem poderão participar e assistir gratuitamente esse workshop. Esse workshop, ele faz parte dos nossos cursos de extensão universitária. São 3 cursos que nós estamos oferecendo aos nossos alunos e à comunidade em geral. Esses cursos são de Direito Eleitoral na Prática, Marketing Político e Eleitoral e Organização de Campanha Política. Apenas 2 horas por semana no seu computador você assistirá a essas aulas e no final do curso, que dura aproximadamente 4 meses, você receberá um certificado de extensão na área política. E se você tiver um curso superior, você também poderá aproveitar essas disciplinas e, fazendo um trabalho de conclusão de curso, um artigo científico, transformar esses cursos que são de extensão, que é aberto a qualquer pessoa, não é exigido que tenha curso superior ou tenha o 2º grau, qualquer pessoa que tenha acesso a um computador, saiba ler e escrever, pode fazer esses cursos. Se você tiver, então, um curso superior, você aproveita essas disciplinas e transforma esses cursos numa especialização lato sensu. Pois bem, então nós vamos ver agora um pequeno anúncio a respeito desses cursos e daí nós iniciaremos este seminário, este workshop, com os nossos 2 conferencistas. Eu quero repetir, hoje as aulas estão ao vivo no canal 2 da rede EdSat, onde vocês estão assistindo. Então, vamos ao pequeno anúncio a respeito dos cursos de extensão da Uninter na área política. São cursos inéditos em todo o Brasil e você está convidado a vir estudar conosco. 12 é o ano de eleições municipais e o resultado das urnas começa agora. Prepare-se para eleger os candidatos da sua cidade. Cursos de extensão Uninter nas áreas política e eleitoral. Inscrições abertas para marketing político e eleitoral, organização de campanha política, direito eleitoral na prática. Início em março. Cursos de extensão Uninter nas áreas política e eleitoral. Fale a língua do eleitor que o resultado vem nas urnas. Garanta já sua vaga. 0800 702 0500 ou grupouninter.com.br/extensão. Anteriormente, neste primeiro bloco, nós teremos a participação do professor mestre Aquiles Batista Ferreira e do professor Irã Pessoa de Melo. Eu vou apresentar para vocês o currículo do professor Aquiles Ferreira Júnior. Ele é professor de graduação e da pós-graduação em várias instituições de ensino aqui de Curitiba e do Brasil, mas é professor aqui do Grupo Educacional Uninter. Ele é palestrante nas áreas de marketing e de vendas, ele é consultor de empresas na área de comunicação, com ampla experiência em coordenação de campanhas eleitorais de vários políticos aqui do estado do Paraná. Atualmente, o professor Aquiles, ele é coordenador dos cursos de gestão comercial e de comércio exterior do Grupo Educacional Uninter. Também ele é professor do curso de Publicidade e Propaganda e pós-graduação em Novas Mídias do IBPEX, que é uma instituição também do Grupo Educacional Uninter. O professor Aquiles é autor de 4 livros, sendo um sobre marketing político e eleitoral, aquele que eu mostrei há pouco para vocês, e ele deve lançar no final de 2012 o seu 5º livro sobre tendências no mercado. O professor Aquiles, embora tenha graduação em informática, mas as suas especializações são em marketing empresarial, metodologia do ensino superior, novas mídias, educação e tecnologia, e tem mestrado em engenharia da produção. Então, professor Aquiles, o senhor pode fazer a exposição e, posteriormente, nós ouviremos a exposição, então, do professor Irã Pessoa de Melo. Olá, boa noite a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer ao convite do professor Jorge Bernardi, parabenizar a instituição Uninter, que eu tenho um grande orgulho de fazer parte, por essa iniciativa. Por se tratar de um período eletivo, então, assim, não somente os candidatos, mas assim, a maioria dos eleitores que têm acesso à informação, eles acabam aprimorando cada vez mais
os seus conhecimentos. Então, parabéns à instituição, parabéns ao professor Jorge Bernardi. O professor Jorge mencionou sobre a questão do livro, né, o livro que foi lançado no final de 2011 ali. Ele fala sobre a analogia entre o marketing político e eleitoral e o mundo corporativo. Então, assim, você deve estar pensando, mas o que tem a ver, né, o mercado corporativo, o mundo corporativo com o mercado político? Então, essa necessidade do lançamento do livro eu percebi na sala de aula. Então, assim, no dia a dia eu percebia que quando eu falava de política, uma coisa que eu adoro, que eu amo de paixão, e percebia a receptividade dos alunos, que era muitas vezes negativa, eu percebi que quando eu associava alguma ação tradicional de mercado, ele se tornava um pouco mais receptivo. Então, eu comecei a observar estratégias mercadológicas e estratégias de mercado de eleição, no caso, e fazendo a devida junção e comparativo, os alunos começaram a dar um pouquinho mais de atenção. Então, a obra tem como finalidade comparar exatamente as estratégias mercadológicas de venda de Coca-Cola, de IBM, de Google, com estratégias mercadológicas na venda, né, entre aspas, no caso, de um candidato. Aí você deve estar pensando, poxa, professor, mas um candidato não é um produto, não é um sabonete, como todo mundo fala, né? Não, realmente não é. É uma maneira de atrair a atenção, e o marketing é isso, entender e atender as necessidades do consumidor, no nosso caso, do eleitor. É uma maneira de atrair a atenção daquelas pessoas que não se relacionam muito bem com a política para os eventos políticos. E daí nós exercemos a cidadania e aprimoramos cada vez mais nosso conhecimento em relação ao processo mercadológico. Então, quando nós pegamos estratégias da Coca-Cola e comparamos com estratégias de candidatos, X ou Y, nós observamos que existe quase 90%, 95% de relação sim. O que difere, logicamente, é que no caso do candidato, se trata de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, de uma pessoa específica. E no caso do produto, é um bem inanimado. Então, assim, cuidando sempre da lógica, né, com bom senso, a obra trata disso. Tá? Então, vou passar para vocês alguns slides agora com alguns tópicos que ressaltam a importância dessa visão mercadológica. Então, de novo, o marketing é um processo de entendimento do mercado. O marketing é uma ferramenta que, se bem utilizada, acaba divulgando muito bem o seu candidato. Muitas pessoas devem estar imaginando, nesse exato momento, eu falo isso por experiência, professor, mas então o marketing é o responsável pelo que acontece na política, às vezes um candidato que é eleito, porque é tudo marketing. Não, calma lá. O marketing, como eu já disse, é uma ferramenta que auxilia, né? Mas é um processo de compra, sim. O que é a compra? É sim voto, não voto. Então, às vezes, nós compramos produtos errados, nós votamos errados. Nós somos uma república nova, né? Então, nós, uma democracia muito nova, estamos aprendendo a votar como estamos aprendendo a consumir também. Qual a relação? Você começou, por exemplo, a verificar o rótulo da embalagem no supermercado de uns 10 anos para cá, 5 anos para cá. Você está aprendendo a consumir. Nós estamos aprendendo a consumir ainda. Hoje nós observamos a validade. Hoje nós observamos se engorda, não engorda, se tem isso, tem aquilo. Não era uma prática comum há 15, 20 anos atrás. Da mesma maneira, o processo de eleição. Então, a devida atenção a um segmento destaca a importância do mesmo. Vamos para o slide, fazendo favor? Ali na questão do marketing, eu destaco para vocês, tá, que o marketing não é o culpado de erros, de alguns erros ocorridos na política. Então, como eu já disse, o marketing é um mercado em movimento, um mercado em constante evolução. O marketing é uma ferramenta que, se bem utilizada, ela acaba atraindo o ponto positivo no caso. São ferramentas a serviço da política, dos produtos, do esporte, da religião, da cultura. Eu consigo provar por A mais B para vocês que existem ferramentas mercadológicas do bem, tá? A ideia é sempre voltada para a ética, né? A ética em marketing, a ética na comunicação, voltados para a política, para o esporte, para a religião. Um dos assuntos mais relevantes que eu chamo a atenção para vocês é a questão ali da religião. Então, eu posso falar de todos os assuntos, menos de religião. Eu gostaria que quem está assistindo agora anotasse um site, www.ibmc.com.br. ibmc.com.br. Instituto Brasileiro de Marketing Católico. Não é meu, ele existe. Então, existe a comunicação na Igreja Católica, na Igreja Evangélica. Então, é um processo que vem de anos, né? Tem até uma teoria que diz que a primeira agência de propaganda foi criada, né, no século XVI, pelo Papa Pio XVI,
no Vaticano chamava-se Propagare, Agência para Propagação da Fé. Daí o termo propaganda. Então são teorias que se comprovam e nós repassamos aqui assuntos delicados, nesse caso de hoje como de política. Eu relaciono comunicação na política, comunicação no esporte, comunicação na religião, cultura, e o produto, no caso, é a questão da comunicação voltada para o Coca-Cola da vida, que nós já falamos, Google e assim por diante. Um terceiro item bem interessante de se destacar, nós estamos falando aí para milhares de pessoas, mais de 400 polos no Brasil, são pessoas todas bem intencionadas, é um público, esse público que nos ouve hoje, são políticos ou prospects, apolíticos, o que é prospect? Possíveis políticos, ou são pessoas interessadas na política, o que isso é maravilhoso, é sensacional. Mas o mercado político ele não tem mais espaço para aventura, para aventureiros, ponto. A pergunta que eu lhe faço, é um político sério? Está a fim de aprender coisinhas bacanas? Venha para o nosso curso. Caso sim, está tudo certo. A ideia agora é você democratizar a informação, não se trata de grande sacada para ser eleito, se trata de um direcionamento das ferramentas mercadológicas no que diz respeito ao lançamento do candidato, né? Assim como os consumidores, no caso dos produtos consumidos, alguns produtos são ruins, nós não consumimos produtos políticos ruins. Então, assim, é uma mudança do eleitorado. No próximo slide, nós vamos observar alguns tópicos principais, né? No caso, o marketing pessoal, que faz parte do contexto do curso que o professor Jorge mencionou, a questão do marketing eleitoral versus o marketing político. O marketing eleitoral é a estratégia mercadológica a curto prazo, próximo ao período da eleição. A estratégia do marketing político é a estratégia mercadológica ao longo do período da eleição. Então, assim, se hoje nós estamos fora do período eleitoral, o tribunal não autorizou a propaganda ainda, marketing político. Autorizou a propaganda? Marketing eleitoral. Só para ter uma ideia em relação a isso. Seria interessante nós darmos a devida atenção para a questão das novas mídias. Tá? Então, assim, cada palestrante hoje vai falar sobre um assunto específico, né? Então, quando eu falo para vocês, por exemplo, a sua intenção é boa, o seu ideal é interessante, então você pode usar ferramentas que vão te auxiliar a atingir seu objetivo. Uma delas, muito utilizada, são as novas mídias, as chamadas mídias sociais, ok? Então essas mídias sociais, aí Twitter, Facebook, vai aparecer para vocês embaixo ali do meu vídeo depois, o endereço do e-mail do Facebook, tá? Nós estamos falando de novas mídias, estamos falando de utilizar bem a questão das ferramentas, o Facebook, por exemplo, como ele deve ser utilizado, o seu endereço de Twitter. Você já criou o seu endereço de Twitter? Ah, ainda não, professor, não me interesso nisso. Mas o seu eleitor, sim. Hoje nós temos 60%, 70% da população brasileira com acesso à internet. Isso tende a crescer. Programas governamentais aumentam cada vez mais o acesso à internet no Brasil. Isso é bom, é a democratização da informação. Então, pense, o que você quer. Né? Então, eu sou candidato, professor, a minha cidade é pequena, eu não tenho interesse em Twitter. Registre o seu nome no Twitter para ter ali a garantia do seu nome ser registrado bonitinho, para que quando houver a necessidade você possa abrir um novo canal de comunicação com o seu eleitorado. Então, assim, Twitter, Facebook, LinkedIn, MSN, e-mail, tem que saber utilizar de maneira adequada. Nós temos vários exemplos de pessoas públicas, né, que usaram de maneira inadequada essa ferramenta e acabaram tendo um prejuízo maior em relação aos benefícios. Então, vou dar vários exemplos, né? Hoje mesmo eu pesquisava lá um site, Medialog, fez uma pesquisa sobre o perfil da utilização das mídias sociais pelos deputados federais e pelos senadores, né, do Brasil. Então, não é necessário você ser um deputado federal ou estadual. Mesmo candidatos a vereadores, eles têm que fazer parte desse processo virtual. É uma ferramenta que já veio, não vou nem falar está vindo, já veio, já provou que veio, e ela mostra uma eficiência muito grande, né? O nosso querido senador, professor lá, doutor Cristóvão Buarque, ele postou uma citação uma vez que me chamou a atenção no Twitter, né? Ele postou bem assim, quando a pessoa pede para outra pessoa twittar no seu lugar, é como se fosse essa mesma pessoa indo no teu lugar no teatro, por exemplo. É claro que tudo isso em 140 caracteres, que é o máximo que o Twitter permite. Mas o que ele quis dizer? Se você vai criar um Twitter, que é uma das ferramentas mercadológicas, seja você mesmo a participar. Estreite esse canal de comunicação entre você, candidato, e o eleitor. Ah, mas eu não tenho tempo.
Por mais que você tenha hoje a telefonia móvel, o mobile marketing, ou mobile marketing, como queiram, você tem a telefonia móvel onde você pode acessar de qualquer lugar, né? Menos no trânsito sempre, né? Chamando a atenção. Você, de repente, não tem tempo e não tem afinidade. Você tem o seu assessor, o assessor tem uma função específica, ele vai passar a informação via Twitter. Aí do ladinho vai aparecer, então, via assessoria, né? Passa credibilidade para quem? Para o eleitor, o consumidor do lado de cá, entenderam? Então, assim, você colocar uma pessoa para se passar no teu lugar no Twitter, não funciona. Ah, mas eu não posso postar sempre. Coloque a verdade, então é via assessoria. Isso passa, sim, credibilidade. Então, o velho discurso que funciona, que as pessoas continuam ainda tendo a necessidade de fazer para serem ouvidas, elas encontraram novos meios, novas mídias. Mídia do latim significa meio. Então, é o meio de comunicação para chegar até o seu consumidor. E, no caso, eleitor. E lembre-se, o eleitor está cada vez mais tendo acesso à informação. Voltamos então para o slide anterior, fazendo um favor, esse aí, que fala do branding. Branding é a gestão de marcas. Qual é a sua marca no mercado? Como você se posiciona no mercado? O que é isso? Quando eu falo para vocês, por exemplo, assim, fale uma marca de refrigerante. Coca-Cola, veio à sua cabeça. Fale um político brasileiro, veio um candidato à sua cabeça. Então são marcas, relação, branding, gestão da marca, que vai gerar o quê? O chamado posicionamento. Ali, se você observar do lado de mix de marketing, o posicionamento positivo ou negativo. O próprio termo política, já para o eleitor, é um termo já quase desgastado. Então, por uma característica cultural do brasileiro, o termo política não é um termo assim que as pessoas gostam tanto de discutir. Professor, mas eu adoro política, tanto é que eu estou aqui. Não esqueça que nós aqui representamos uma fatia pequena da população brasileira. A grande massa, nesse exato momento, está assistindo a novela. Eu costumo falar que o grande problema do Brasil é que no horário do Jornal Nacional as pessoas estão tomando banho para assistir a novela. Então, é o que acontece com a grande massa. Então, o posicionamento que você tem em relação à sua percepção em relação à grande massa. Então, item número 1, em relação à estratégia mercadológica. Não imagine que o que você pensa é o que o consumidor ou o eleitor pensa. Você tem um pensamento positivo, adequado? Perfeito. Mas muitas vezes você considera-se que novas mídias não funcionam. Talvez você ache que não, mas o seu eleitor acha que sim. Então, é uma necessidade específica. Posicionamento. Tem uma passagem bíblica, né, que funciona muito bem, né, guardada as devidas proporções. Né? Me diga com quem andas, direis quem tu és. Então, no marketing eleitoral, funciona mais ou menos assim, ou não. Se você está agora, por exemplo, numa cidade pequena, que é mais fácil de visualizar, cidades menores, é mais fácil você contextualizar isso. Então, se você não é muito conhecido e você começa a trabalhar na Secretaria de Obras e acompanhar bem o prefeito, já perceberam que geralmente você acaba agregando, né, a aceitação ou não aceitação desse prefeito? Você acaba juntando a imagem dele à sua? Você já percebeu que às vezes você presta assessoria a um candidato, você que está me assistindo agora, você presta assessoria a um candidato, aí as pessoas chegam para você, e daí fulano, como é que está o ciclano? Eles perguntam, e daí como é que está você? É o posicionamento que você tem em relação ao seu candidato. Espera aí, então, se eu sou candidato, eu tenho que escolher muito bem meu assessor, meu funcionário, meu secretário. Sim, é muito mais criterioso do que um funcionário de uma empresa de compra e venda, de varejo tradicional. Então, esse tipo de preocupação nós entendemos como profissionalização do setor mercadológico da eleição. Então, o posicionamento que eu tenho em relação ao candidato X ou Y, mas as pessoas me adoram, pesquisa. Né? O custo para uma pesquisa em uma campanha é de 1 a 5% no máximo, não passa disso, 1 a 3%. Então, é um custo muito baixo em relação à validade dessa informação. Então, muitas vezes, o candidato, né, a mosquinha verde, acaba picando o candidato, ele tem certeza da vitória, mas as pesquisas mostram uma situação diferente, as pesquisas mostram que ele tem que ir para um outro caminho, as pesquisas mostram que ele vai ter que adequar a sua comunicação, não mudar discurso, não se trata de ideologia. O marketing não muda ideologia, ele muda a mídia, que eu já falei, é o meio. Então, digamos que você tem uma ação específica de marketing eleitoral de telemarketing. Ela não está funcionando. Por quê? Porque a maioria do seu eleitorado não tem telefone em casa, por exemplo, ou não tem celular, ou não aceita esse tipo de marketing direto, que é uma estratégia, uma ferramenta. Então, você pode utilizar a internet, rádio, ou seja, dentro da legalidade, você pode utilizar várias mídias, o santinho, né, o flyer na comunicação tradicional e o santinho na comunicação política. Funciona bem? Depende do seu público.
Professor, eu já ouvi falar, por exemplo, eu escutei isso, né? Um aluno falou, eu ouvi falar, professor, que nós temos até que segmentar o santinho. Claro. Imagine que o seu eleitorado, por exemplo, está numa cidade onde, vamos imaginar ali, 60% da população tem acima de 50 anos, 60 anos. Vamos imaginar uma situação hipotética. O seu santinho tem que ter uma fonte maior. Você não vai dificultar a leitura para o seu eleitor, você vai facilitar. Entenderam a lógica do processo mercadológico? Né? A ideia é sempre essa, você utilizar ferramentas de venda tradicional associando a um bom andamento mercadológico. Voltamos ali para o slide, onde ele fala, no primeiro ainda, onde ele fala sobre a questão do mix de marketing, né? Que são os 4 P's, preço, praça, produto e promoção. Para quem está me escutando agora e entende como os 4 P's, já estudante da área de administração, vai lembrar que é preço, praça, produto e promoção. E qual a relação disso com o processo eleitoral? Praça, a localização. Você já ouviu falar, mas a Dilma teve mais votação no Norte e Nordeste, o Lula teve mais ali, o Cristóvão mais ali, e assim por diante. Então, segmentação, praça, logística, lugar. Produto, qual é o produto nessa analogia? É o candidato. Então, nós temos N exemplos, né? Não vou nem mencionar o já falado várias vezes exemplo do case clássico do Obama, mas uma adequação do candidato às necessidades do seu público. Vale lembrar que o Obama foi um dos primeiros, em 2008, a utilizar bem as novas mídias, as mídias sociais. Né? Até propaganda dentro de videogame tinha do Barack Obama. Né? Convido a todos a acessarem www.obama.com para tirar uma noção do que acontece num processo mercadológico americano. Então, praça, produto, promoção é a comunicação. Quais são as ferramentas que nós vamos utilizar no meu candidato? Então, mix de marketing, praça, produto, promoção e preço. Professor, preço não tem, não adianta. Preço, nós vamos trocar o valor por sim, compro, não compro. A diferença entre o marketing tradicional e o marketing eleitoral é que é o seguinte, o marketing tradicional eu posso vender por um período, chama-se venda sazonal. Mas eu posso vender na segunda, na terça, na quarta, na quinta ou na sexta. Na questão do marketing eleitoral, eu tenho um dia certinho, um horário marcado que eu vou lá e falo, compro, não compro o candidato. Compro, não compro as ideias desse candidato. Então, lembrando, cada vez mais o eleitor com acesso à informação, né? Nós costumamos falar assim, o Google não esquece, está ali embaixo, o Google não esquece. Você esquece, mas o Google não esquece. Digita lá Aquiles Júnior, você tem minha vida inteira. Digita Jorge Bernardi, tem a vida inteira do Jorge lá no Google. Então, acontece, hoje, com o acesso à informação e a democratização, os cuidados são muito maiores. Então, se você tem uma vida bacana, né, ações bacanas, que te levam ao meio público, né, te credenciam a isso, show de bola. Agora, se você já não tem, reveja, porque hoje a coisa mudou. Como já dizia, né, o pessoal, o Barack Obama de novo, né, o mundo mudou mesmo. O benchmarking, o que é, professor? É a análise da estratégia do concorrente. Então, aprender com a concorrência. Ler, pesquisar. Ali eu coloquei meu contato para vocês, que é o Twitter. Quem quiser maiores informações, seja sobre o livro, sobre esse assunto específico, está ali o contato. Não é fácil, então você anota o Twitter do professor e para o resto da vida você tem um contato direto com o autor do livro, com o palestrante, se for o candidato, com o candidato. Então, esse acesso é que está mudando. A questão do cross-mídia é exatamente isso, ó, cruzamento de mídias. Nós estamos aqui no nosso seminário falando sobre marketing eleitoral. Está todo mundo curtindo, prestando atenção, achando bacana. Aí eu pego e falo, olha pessoal, anotem lá o e-mail do professor, anotem o Twitter. Eu estou cruzando uma mídia offline com a mídia online. Então veja o poder da informação. Se você está assistindo essa aula agora, você anotou, você cruzou a mídia offline, que é a TV, com a mídia online, que é a internet. Então o fator cross-média ou cruzamento de mídias está cada vez mais em evidência. Próximo slide. Olha lá. Se nós pudéssemos destacar alguns tópicos principais nesse seminário hoje, né, no que diz respeito à política, né, o mediano está fadado a ser medíocre, faça mais. Então, estar na média, né, estar na média não basta hoje no mercado político, tem que fazer mais. E fazer mais como? Claro, partindo do pressuposto da questão idônea, você fazer mais em relação à sua comunicação. O consumidor, entre aspas, o eleitor hoje, ele está ávido por informação. E é rápido. Você posta uma informação, né, para um candidato ali via Twitter ou Facebook e você tem ali um retorno rapidinho, na verdade. E aí vai e-mail, MSN,
Você já percebeu que as pessoas pararam de perguntar para você faz tempo qual é o telefone da sua casa? Você já percebeu que você às vezes não lembra o telefone da sua casa? Que as pessoas passaram a perguntar o seu celular e agora falam o seu e-mail? E cada vez mais vai ficando mais fácil, elas falam, está no Face? Ah, não está? Ah, como é que eu vou te achar? Me liga. Mas para a percepção dessa pessoa, estar no Face faz parte do processo tradicional, normal. Então você não está, você não tem e-mail ainda. Imagina que você não tem um e-mail ainda. E quantas pessoas já te pediram um e-mail? Né? Zona de conforto. Sair da zona de conforto. Se você é candidato, se você é assessor, né? O mediano não cabe mais. E a questão da zona de conforto, a questão da revolução do sofá. O que é a revolução do sofá? Ficar clicando ali, compartilho que eu sou contra isso, mas faça alguma coisa. E não adianta fazer, né, alguma coisa bacana em relação à política, se você não tornar isso público na relação, comunicação com o seu eleitor. Tá? Então é uma comunicação. A Coca-Cola é bacana? É, mas ela está sempre falando que ela é bacana. Então ela está lembrando o consumidor. A Coca-Cola percebeu, algum tempo atrás, que as pessoas estão se preocupando muito com a questão do refrigerante. E ela lançou novos segmentos. Mate Leão, Del Valle. Já perceberam como ela está diversificando a linha de comunicação dela? Talvez não seja a hora de você, candidato, você, assessor, mudar a sua linha de comunicação, mudar a sua mídia, mudar muitas vezes até como você se relaciona com o seu eleitor? Vivemos a era do especialista generalista. Se você, meu amigo, minha amiga, né, uma questão bem política, né, mas veja bem, se você vive achando que você entende tudo, por exemplo, de política, mas não dá a mínima atenção para assuntos como esporte, religião, economia ou educação, você está fadado ao fracasso também. Porque o político de hoje exige-se que ele tenha uma especialidade, saiba de política, mas saiba das necessidades reais dos consumidores ou dos eleitores. Então, eleitor, consumidor no poder. Chris Anderson, autor de um livro bem bacaninha que eu indico para vocês, chamado A Cauda Longa, chamou a atenção para uma frase que virou mania no mundo. Hoje, as formigas têm megafones. Se hoje nós tivermos, nesse momento lá, 2.000 pessoas assistindo essa aula, e essas pessoas tuitarem nesse momento que estão assistindo a aula com fulano de tal, e essas outras pessoas derem um RT, que é um retweet, ou seja, nós multiplicamos vezes 2, vezes 3. A mesma coisa o compartilhar, a mesma coisa o envio para a sua lista de e-mails. Então é nesse sentido que nós falamos da mudança do perfil do consumidor. Vamos para o próximo. O que é o marketing empresarial? Para que nós possamos fazer uma analogia específica. É o processo de planejar e executar a concepção, o estabelecimento de preços, a promoção e a distribuição das ideias, produtos e serviços, a fim de criar trocas que satisfaçam as metas individuais. Né? A Associação Americana de Marketing definiu isso. Chamo a atenção para a questão do marketing pessoal. Né? Então, peraí, o professor está explicando sobre marketing pessoal, vai falar alguma coisa sobre marketing pessoal, outro palestrante fala também. Quer dizer que são estratégias para vender um candidato? Eu diria para vocês que, né, que você pratica o seu marketing pessoal todo dia. Quando você sai de casa, você acorda, toma banho, passa ali o gelzinho, né, cuida dos poucos cabelos que você tem ainda, faz a barbinha, fica todo bonitinho, todo chop-chura, né, todo bacaninha, e vai trabalhar todo arrumadinho, você está cuidando do seu marketing pessoal. Um autor, né, famoso disse, nosso corpo é nosso produto, nossa roupa é nossa embalagem. Nós somos aquilo que as pessoas percebem. Claro que nós somos pessoas bacanas, pessoas boas, mas adianta você ser uma pessoa bem bacana e ir para o casamento de bermuda e camiseta e chinelo? Né? Professor, eu vou do jeito que eu quiser, eu sou livre. Tudo bem, mas vai ficar todo mundo observando, vai ser um falatório negativo, a tua mãe vai ficar com uma vergonhinha. Então é nesse sentido que eu estou falando. A sua aparência, a sua comunicação, a adequação do seu discurso. Né? E quando eu falo discurso, não é subir no palanque e falar. Seu discurso como pessoa, né? Como é a sua postura, palavrões. Né? Vai no jogo de futebol, hoje não é um bom dia para falar de futebol, mas vai num estádio de futebol, você pode xingar, pode fazer o que você quiser. Você vai numa reunião de lideranças, vai numa reunião de família, não é o local adequado. Isso é o marketing pessoal. Marketing é o processo mercadológico de compra e venda de um produto. Marketing tradicional. Marketing é entender e atender as necessidades do consumidor. Marketing é o mercado em movimento. Marketing, né? Mercado em ação. Então, é você no mercado.
Então, marketing pessoal não é pejorativo. O professor de marketing pessoal, o professor de marketing eleitoral. Entenderam? A primeira coisa é entender que marketing envolve todo o processo mercadológico. Então, quando você sai de casa, você está se vendendo. Quando você está trabalhando, você está se vendendo. Eu escuto alunos falando sempre, eu vi isso numa palestra, me chamou bem a atenção. E os alunos sempre falam, né? Professor, preciso trabalhar em algum lugar, a minha empresa não está legal, não estou gostando, não me pagam bem e tal. Aí eu pergunto sempre, alguém quer te pagar mais? Alguém te ofereceu mais do que você está ganhando? Não, professor, ninguém. Então você está ganhando bastante, está ganhando muito, não é verdade? Então, se não me engano, foi o professor Valdez que mencionou isso numa palestra, e eu chamo isso a atenção constantemente dos alunos. Se ninguém te quer, nenhum mercado está te chamando, é porque você não vale tanto assim. O que nós temos que fazer? Ficar embaixo das cobertas chorando lá porque seu time perdeu o campeonato, ou porque você não vale tanto para a questão do mercado? Não, você vai atrás da informação. Você está aqui agora assistindo essa aula, essa palestra, para agregar informação para valer mais no mercado. Você vai fazer uma faculdade, seja à distância, seja no presencial, para valer mais no mercado. Vai fazer o inglês, vai se preparar. E assim funciona no mercado político também. Então, essa questão de valer no mercado é o seu potencial de voto, é o seu carisma, é a sua questão do ser idôneo, bons projetos, adequação ao falar, adaptação da vestimenta. São vários fatores que influenciam. Nós temos casos e casos de marketing eleitoral. Eu posso passar para vocês na sequência, entre em contato, né? Eu falei via Twitter ou via e-mail. O meu e-mail é emaildoaquiles@gmail.com. Fácil. Anota e na sequência eu vou te passando ali alguns cases de marketing eleitoral. Você vai observar que vários candidatos já usaram essa ferramenta, algumas ferramentas mercadológicas, nós citamos aqui, outras não. Mas candidatos que tiveram sucesso, sim, né? Não se trata, como já disse, da receita do sucesso, mas minimizar o fracasso, adequar a sua comunicação. Então é nesse sentido que eu gostaria de chamar a atenção dessa bandeira assim para vocês. Então assim, chamar a atenção da questão de você fazer analogia com o que acontece no mercado tradicional e o que acontece no mercado eleitoral. Quando você faz o casamento dos dois, você percebe que muitas vezes alguns candidatos não são tão conhecidos. Aí eles grudam a sua imagem a outros candidatos mais conhecidos e acabam obtendo êxito. Será que é a mesma coisa que acontece quando você vai escolher uma bolacha, um biscoito, né? Você chega lá, tem uma bolacha marca Aquiles. Nem sei quem é. Mas é Aquiles da Nestlé. Opa! Aí é diferente. Será que essa questão das marcas de família que nós estudamos em marketing tradicional valem para a política? Será que o casamento da imagem de um candidato que tem mais força vale no sentido positivo e também no sentido negativo da situação? Vale chamar a atenção em relação a isso? Então, essa é a ideia principal que eu deixo para que vocês pensem. As ferramentas mercadológicas e a utilização das mesmas no mercado eleitoral. Lembrando, marketing eleitoral a curto prazo, marketing político a longo prazo. Tá? Então, encerro aqui nesse momento minha pequena participação e fico à disposição de vocês para qualquer tipo de dúvida. Eu quero lembrar a todos os nossos alunos, a todas as pessoas que estão participando desse workshop, de que você poderá participar através do canal integrado de comunicação. Fale com o tutor do seu polo e poderá fazer perguntas para os nossos conferencistas. E também através do 0800. Nesse momento, nós vamos fazer um breve intervalo de pouco mais de 2 minutos e voltaremos logo a seguir com o professor Irã Pessoa de Mello e com o Dr. Olivar Coneglian, e continuaremos com esse workshop. E na última etapa nós estaremos então com o professor Claudino. Até logo.